No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os materiais básicos para costura e também aqueles que agilizam o nosso trabalho no dia a dia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu sou a Julibete, professora de costura criativa, e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês as ferramentas básicas que a gente precisa ter quando iniciamos na costura. Muita gente me pergunta: Julie, mas eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, mas para que eu uso aquilo? Enfim, eu resolvi fazer esse vídeo então para facilitar um pouquinho para vocês na hora da compra, da escolha dos materiais, tá? Porque tem muita coisa que a gente compra no impulso e acaba ficando lá, a gente acaba não usando tanto. Mas então eu vou mostrar os principais, o que a gente precisa ter, e os facilitadores também para o nosso dia a dia. Mas antes de ir para o vídeo, eu gostaria de te convidar, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa like, comentários com sugestões do que vocês gostariam de ver por aqui. E também eu tenho um Instagram, @julibete. Lá eu divido diariamente dicas de costura com vocês. Então, se você ainda não me segue lá, me acompanha, porque lá tem bastante conteúdo bacana também. E agora, então, vamos para o nosso vídeo de hoje. Bom, eu vou iniciar falando dos materiais principais, aquilo que a gente precisa ter quando a gente inicia a costura, quando a gente inicia a nossa vida, a nossa jornada com a costura, tá? Seja ela costura criativa, patchwork, costura, confecção, enfim, roupas. Então, são materiais básicos que a gente precisa ter para iniciar, tá? Tesoura. Tá? O que a gente precisa? A gente precisa de 2 tesouras, tá? Por que 2, Julie? Porque uma tesoura vai ser aquela de ouro, que a gente não vai emprestar para ninguém. Por quê? Porque a gente vai utilizar para cortar somente tecido, tá? Então, assim, tem que ter uma tesoura, aquela lá que você diz, ó, essa aqui ninguém encosta, é só minha para cortar os meus tecidos, tá? Então, essa aqui para corte de tecidos, e uma outra para a gente poder cortar assim o material papel, feltro, material mais grosso, manta, enfim. E essa aqui você pode emprestar assim para quem você quiser, porque não vai ter problema. Por que uma a gente precisa ter específica para tecido? Porque quando a gente mandar afiar ela, vai ser uma leve afiação, coisa que quando a gente corta muitos materiais diferentes, a gente precisa amolar a tesoura e às vezes acaba gastando a lâmina da tesoura. Então não é tão legal assim, e ela nunca vai voltar a ser a mesma coisa. Então por isso que eu sempre indico uma tesoura para tecido e uma tesoura para cortar outros materiais diversos, tá? Outra coisa que a gente precisa, uma tesoura para acabamentos. Tá? Eu gosto muito dessa aqui, eu deixo do ladinho da minha máquina, eu corto os fiozinhos, eu faço aqueles piques quando a gente precisa arredondar, quando a gente vai colocar um vivo numa peça, que a gente precisa fazer aquele pique até o fim. Por quê? Essa aqui, ela é de precisão, ela tem lâmina até na ponta e a ponta dela é bem fininha, então isso facilita muito, porque quando você fecha ela, ela corta até a ponta. Então, uma dica bem importante, se você não tiver essa, existem aquelas outras de arremate também que a gente deixa do ladinho da máquina, existem diversos tamanhos. Eu gosto muito desse modelinho, acho prático para usar. Também tem esse modelinho aqui, ó, que tem o cabo maior, que a gente fica com a mão mais acomodada. Também é uma tesoura para acabamentos, assim, ela tem a lâmina também até na ponta, mas ela é uma tesoura um pouco maior. Então essa eu utilizo em cima da minha mesa de trabalho mesmo. Outra dica bem importante, alfinetes, tá? A gente sempre precisa ter alfinetes, e bastante, porque os alfinetes criam pernas, às vezes eles somem mesmo. Então, eu tenho sempre um alfineteiro do lado da minha máquina e um em cima da minha mesa de trabalho. Eu gosto de trabalhar com alfinetes finos, porque muitas vezes a gente precisa alfinetar uma peça e precisa costurar sem tirar o alfinete, enfim. Aí não tem problema, não vai quebrar a sua agulha, não vai ajudar muito na hora do trabalho na máquina, mas também quem não tiver
pode utilizar o alfinete tradicional. Esse aqui é de 0,4 milímetros, então ele é bem fininho. Eu indico entre 0,4 e 0,5 se você quiser costurar com ele na máquina. Agora, se você for utilizar aquele alfinete normal, não tem problema. É só lembrar de tirar o alfinete na hora que estiver costurando para não danificar a máquina ou a agulha, enfim, ou acabar atrasando o nosso trabalho. Outra dica bem importante, fita métrica, tá? Eu gosto muito desse modelinho porque de um lado ela inicia do 1 e do outro ela finaliza. Então a gente consegue trabalhar com as duas pontas da fita. E essa aqui, ó, ela é de centímetros e milímetros também, que isso facilita muito na hora que a gente estiver trabalhando e medindo alguma peça. Outra peça fundamental, os descosturadores, desmanchador ou abridor de casa, tá? Ó, ele é essencial, a gente sempre vai ter alguma coisa para desmanchar, sempre tem aquela parte chata, errou a costura, não ficou bem retinho ou não fechou certinho, vai lá e precisa do auxílio do descosturador. Esse aqui ele tem um cabo emborrachado, mais alongado, ele dá mais firmeza na hora que a gente vai descosturar, mas também tem outras possibilidades, ó, esse aqui também é muito bom. Eu tenho esse descosturador há pelo menos 7 anos, ele é excelente, o fio dele é maravilhoso, então também são coisas assim, eu chego 3, 4 porque é uma coisa que a gente utiliza muito. Ele também serve para abrir aquela casinha do botão quando a gente faz na máquina, tá? Outra coisa fundamental, um giz, tá? Para marcação. Esse aqui é o giz Panda, é aquele que apaga com o calor do ferro. Ele é excelente, funciona super bem para marcação em tecido, só que ele é bem frágil, então dependendo da forma como a gente pega, ele quebra rapidinho ou se utiliza muito, qualquer batidinha, enfim. Mas é uma ótima opção e o custo-benefício dele é excelente. Nós também temos a caneta que apaga com o ferro, tá? Essa também no mercado tem diversas cores, enfim, ela é excelente e ela funciona super bem para os tecidos mais claros, porque o giz branco não aparece, então, só que ela é um pouquinho mais cara e também tem a opção do quê? Quando riscar na peça, tu consegue apagar com a bundinha dela aqui, ó, essa parte ela é o apagador da caneta, então também não tem necessidade de usar o ferro. Claro que se for um risco grande é melhor, vai otimizar tempo, vai lá, pega o calor do ferro e apaga, porque ela também sai com o calor. Mas se for um risquinho pequeno e tu não quer levantar da máquina, enfim, para ir lá, tem a possibilidade de utilizar essa parte da caneta que é o apagador dela, tá? Então também é uma ótima opção. Nós temos também o ímã, ó, para costura reta. É muito bom, tá? Ele é excelente porque a gente tem as cabines das máquinas, tanto da industrial. A industrial é toda de metal, tá certo? Toda a parte de baixo e toda a cabine dela é de metal. Então ele tem ímã, funciona super bem. As máquinas domésticas também, hoje em dia a maioria delas são de plástico, a cabine de plástico, mas a parte de baixo, onde vai a bobina, onde apoia, onde tem os dentinhos transportadores, onde apoia o calcador, é de metal. Então ali também a gente consegue colocar o ímã e apoiar ele ou no calcador ou pode distanciar naquelas marcações que tem na parte de baixo da nossa máquina para fazer a costura da forma, do tamanho que a gente quiser. Então é uma dica bem importante e a gente consegue também fazer uma costura arredondada do outro lado com ele. Eu até vou fazer um vídeo para ensinar vocês e vou deixar lá no meu Instagram para vocês acessarem como que a gente utiliza e posiciona o ímã para costura reta, mas é uma ferramenta excelente. Outra coisa bem legal é esse passa elástico, passa fita, passa cordão. É uma ferramenta muito boa. Por quê?
A gente normalmente utiliza a joaninha, enfim, para pegar o cordão e passar num lugar fechado que a gente precisa, ou passar um elástico. Essa ferramenta aqui é excelente, porque a joaninha chega lá no meio, abriu, escapou o cordão, escapou o elástico e aí a gente tem que tirar e iniciar tudo de novo. Com esse aqui a gente prende o cordão aqui na ponta e fecha ele aqui, ó, com este elo, ó. O cordão vai ficar bem preso aqui e a gente com essa outra ponta vai passando todo ao redor e transportando o cordão. Chega lá no fim, abre ele e tira o cordão. Então é uma ferramenta que otimiza muito tempo, porque a gente já cansou de colocar o cordão, passar o cordão e chegar lá no meio e escapar. É ou não é verdade? Eu sempre acontecia isso com a joaninha. Então eu descobri essa ferramenta, ela é ótima e super baratinha. Então vale a pena o investimento. Outra dica importante, agulhas. A gente precisa ter muitas agulhas, principalmente porque às vezes a gente precisa fechar um pontinho de viés à mão, às vezes a gente precisa fechar um arremate, alguma peça, pregar um botão para dar um detalhe numa peça, então precisamos de agulhas. E as agulhas, assim como os alfinetes, também criam pernas, as minhas pelo menos. Então eu sempre tenho essas caixinhas aqui, ó, essa aqui vem 30 agulhas e tem de diversos tamanhos, então a gente consegue utilizar para várias finalidades. Ou também tem esses cestinhos aqui que também são bem bacanas, ó. Tem várias agulhas, tem inclusive um passador de linha, então facilita bastante o nosso trabalho diário. Gente, por que eu chamo de facilitador? Porque eles vão agilizar, vão facilitar o nosso trabalho diário, tá? Principalmente quem trabalha só com costura criativa sabe que são ferramentas que vão dar toda aquela parte que a gente precisa da agilidade para o nosso trabalho. Às vezes a gente está na correria, tem mil coisas para fazer, às vezes 5 minutos valem ouro. Então essa parte que eu vou mostrar para vocês são os facilitadores, as ferramentas que agilizam o nosso trabalho. Ah, Julie, mas eu não consigo fazer com a ferramenta anterior que você mostrou, as ferramentas anteriores? Consegue perfeitamente. Só vai demorar um pouquinho mais, mas tem a mesma função, certo? Eu vou mostrar então, vou começar falando para vocês do cortador circular, tá? Esse estilete circular, ele não funciona se não tiver o apoio de uma placa de corte, que é essa rosa que vocês estão vendo, e de réguas, tá? Então isso você não consegue utilizar se não tiver esse suporte, porque não dá para cortar numa mesa de madeira? Não tem como cortar, vai estragar a sua lâmina, não vai cortar o tecido, vai estragar a mesa e não vai funcionar. A gente só consegue utilizar o estilete circular com uma placa de corte. Esse meu aqui ele é de 45 milímetros, tá? Existe de 60 milímetros também e existe menor, tá? Se eu não me engano 25 ou 30 milímetros. Mas enfim, o que eu mais utilizo é o de 45, corta várias camadas de tecido, tá? O de 60 a lâmina é maior, né? Então pode cortar coisas mais grossas ou mais camadas de tecido, tá? Então esse aqui funciona super bem, ele tem uma trava automática, né? Enfim, ele só corta quando apoia lá no tecido, quando ele tá descansando a lâmina fica protegida, porque é muito perigoso. Essa ferramenta aqui corta mesmo, pessoal, então tem que ter esse cuidado. Já esse cortador aqui, a gente baixa manual, tá? E se não fechar, não trava a lâmina, tá? Não protege a lâmina. Então é um risco maior, mas também é um cortador circular, funciona super bem e existem várias marcas, vários modelos, existem uns que tem o pegador aqui para os dedos, enfim, esses aqui que eu tenho, um eu uso para cortar manta, cortar outros materiais e um é exclusivo para tecido, tá? Mas se você tiver apenas um, eu sugiro que você use só para tecido, que a sua lâmina também tem uma duração maior, tá? Quando gastou a lâmina, a gente não precisa comprar outro cortador, é somente trocar
o refil da lâmina circular que vende separadamente. Então, é mais acessível. O investimento maior é quando você compra a ferramenta, tá? Réguas, tá? Eu trabalho sempre com a de 60, tá? Centímetros. Essa aqui ela tem 60 por 15, ela tem marcações em milímetros de 0,5 e 0,25 milímetros também. Tem marcação para ângulos, ó, também tem ângulos, então ela é muito boa e facilita bastante o trabalho. Tenho também essa de 30, que também utilizo bastante, mas aí para coisas menores ou quando eu preciso cortar uma coisa muito grande, eu acabo emendando a de 60 com a de 30, que isso facilita cortar uma peça maior. Tá? Já que a minha base de corte ela é de 90, então a gente sobra um pedaço aqui, então às vezes a gente precisa cortar um tecido de 80 centímetros, 85, e a gente falta a régua, então a gente emenda ali e faz o corte. Essa também é uma dica bem legal. Temos os grampos, tá? Aqui eu tenho de 2 tamanhos, mas tem de 3, tem o médio também. Esse é o grande, esse é o pequeno e tem o médio aqui. Esse grampo, ele tem a função parecida com a do alfinete, tá? Com exceção que o alfinete eu consigo alfinetar o meio da peça, esse grampo não, eu só consigo ir até onde ele vai, nas bordas, tá? A gente utiliza muito para viés, então eu utilizo muito para viés, mas tem gente que utiliza para alfinetar bolsas, enfim, e tudo mais, prender bolsas. É também uma ferramenta bem ágil, porque diferente do alfinete a gente só abre e encaixa, tá? Isso aqui para o viés funciona super bem. Temos também essa ferramenta que o pessoal chama de desvira boneca, enfim. É uma ferramenta que as bonequeiras utilizam muito. Eu gosto muito de utilizar ela para desvirar alças, desvirar bolsas, principalmente aquelas alças mais compridas que a gente faz, enfim, para forrar o cadarço e tudo mais. É uma ferramenta bem boa, porque a gente fechou a alça, né, toda a lateral, fechou embaixo, introduz esse caninho e vem com essa outra parte por fora e vai desvirando a peça. Então, para alças maiores, agiliza bastante. Também tem a opção de utilizar pinça. Eu sei que muita gente utiliza umas pinças que prendem, enfim, também tem essa possibilidade. Eu gosto desse aqui, tem 3 tamanhos e é bem rápido e fácil. Inclusive esse menorzinho aqui a gente utiliza muito para desvirar os cantinhos também, tá? Para desvirar cantinho, então é uma ferramenta bem boa. E aqui a gente tem esse ímã magnético, tá? Que é fantástico para alfinetes, ó. Às vezes tu tá trabalhando, os teus alfinetes ficam lá espalhados, isso aqui funciona super bem. Para organizar é 2 toques, ó. E ele funciona como um alfineteiro também. Então, fica tudo organizadinho, são ferramentas que agilizam e que ajudam a organizar o nosso ateliê. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para quem está iniciando no mundo das costuras ou até mesmo para quem já costura, se você não conhecia algum desses materiais, eu espero ter ajudado. Se você ficou com dúvida, deixa um comentário aqui na descrição do vídeo que eu vou tentar te auxiliar da melhor forma. Não esquece, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve também, deixa um like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo e também me segue lá no Instagram, @julibetio, tá certo? Eu vejo vocês então no meu próximo vídeo. Até mais!